Olá, boa tarde. O Tribunal de Justiça de Pernambuco é o mais recente a aderir ao Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial. Até o momento, 47 tribunais e 3 conselhos superiores participam da iniciativa do Conselho Nacional de Justiça para a adoção de programas de combate ao racismo. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Plenário virtual. Termina hoje a análise de mais 200 denúncias contra pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. 7 ministros já acompanharam o voto do relator, Alexandre de Moraes, para aceitar as denúncias contra os 200 acusados. Ministério Público Federal em São Paulo notifica Google e Meta por suposta atuação contrária ao projeto de lei das fake news. E ainda, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que a ação para incluir novo beneficiário na pensão por morte exige citação dos demais. O Supremo Tribunal Federal termina de analisar hoje mais 200 denúncias contra pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Acompanhe na reportagem de Anderson Arcoverde. A análise é feita em plenário virtual. 7 ministros já acompanharam o voto do relator, Alexandre de Moraes, para aceitar as denúncias contra os 200 acusados. Eles se tornarão réus e responderão pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e de deterioração de patrimônio tombado. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça ainda não votaram. Com a conclusão dessa análise, já são 300 réus pelos ataques do dia 8 de janeiro. Uma outra leva de denúncias contra mais 250 envolvidos começa a ser analisada amanhã, também em plenário virtual, e termina no dia 8. O prazo para os advogados apresentarem as sustentações orais termina hoje. O Ministério Público Federal pediu que o Senado Federal forneça cópia dos relatórios de inteligência recebidos ou disponíveis à Comissão Mista de Controle de Atividade de Inteligência que tenham conexão com os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. O requerimento foi encaminhado ao relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes. Na petição, o coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da Procuradoria-Geral da República, Carlos Frederico Santos, destaca que, segundo informações divulgadas na imprensa, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, produziu relatórios entre os dias 2 e 8 de janeiro, alertando sobre os potenciais atentados aos 3 poderes. Esses relatórios teriam sido repassados à comissão do Senado. O Supremo Tribunal Federal vai analisar a validade de uma lei do Rio Grande do Norte que obriga os planos de saúde a cobrirem exames de nutricionistas. O caso chegou ao Supremo por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. O relator é o ministro Gilmar Mendes. Acompanhe mais informações com a repórter Évine Araújo. Na ação, a CNSEG, Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, questiona a lei estadual que obriga os planos de saúde a cobrirem os exames laboratoriais necessários ao acompanhamento de dietas prescritas por nutricionistas. A entidade alega que a Constituição dá à União a competência de legislar sobre seguros e que, de acordo com a jurisprudência do STF, os planos seguem a mesma lógica. A CNSEG também sustenta no Supremo que a norma viola os princípios da isonomia e da livre iniciativa. E ao criar determinação específica para o Rio Grande do Norte, a lei estabelece uma disparidade nas obrigações das operadoras de planos de saúde que atuam no território brasileiro. Além disso, interfere na dinâmica econômica das empresas porque influi nas relações contratuais
individuais privadas de planos de saúde. O ministro Gilmar Mendes deu 10 dias para que o Conselho apresente mais informações sobre o caso e para que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestem. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que a ação para incluir novo beneficiário na pensão por morte exige citação dos demais. A repórter Jéssica Castro traz os detalhes. Ao dar provimento ao recurso especial de um Instituto de Previdência Complementar, o colegiado entendeu que em ação que requer a concessão de pensão por morte a um novo beneficiário, há litisconsórcio passivo necessário entre a administradora do plano de previdência complementar e os demais beneficiários do falecido. Para os ministros da terceira turma, a decisão que permite que o novo beneficiário receba a pensão por morte atinge a esfera jurídica daqueles que já recebiam a vantagem, causando prejuízo na medida em que acarreta a redução proporcional do valor de cada um em razão da repartição do benefício previdenciário. De acordo com o processo, uma mulher ajuizou a ação buscando receber a pensão após a morte do homem com quem alegou que mantinha a união estável. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a comprovação da união e o direito da companheira ao benefício, nos termos do regulamento do Plano de Previdência Privada. E o Instituto de Previdência Complementar recorreu então ao STJ, alegando que houve violação do Código de Processo Civil, porque mesmo reconhecendo a existência da mãe e da ex-esposa do falecido como beneficiárias, o Tribunal Paulista decidiu ser dispensável a formação do litisconsórcio passivo. Segundo a relatora, ministra Nancy Andrighi, ficou evidenciado o caráter inscindível da relação jurídica controvertida, que exige a definição uniforme para as partes que dela participam, configurando-se o litisconsórcio necessário e unitário. Nancy Andrighi ressaltou que o caso dos autos é hipótese de litisconsórcio passivo também porque a procedência do pedido da autora prejudica as demais beneficiárias, ao reduzir o valor devido a elas, de modo que devem ser citadas para ter a oportunidade de se opor à pretensão da autora. A terceira turma seguiu o voto da relatora por unanimidade e anulou o processo a partir do oferecimento da contestação pelo Instituto de Previdência Complementar e determinou o retorno dos autos à origem para que se proceda à citação das litisconsortes necessárias. A seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma confecção de Belo Horizonte, Minas Gerais, ao pagamento de indenização substitutiva a uma gestante que não quis retornar ao trabalho. Para o colegiado, a recusa não retira da empregada o direito de receber a indenização. O repórter Rafael Oliveira tem mais informações dessa decisão. A trabalhadora era auxiliar administrativa na empresa. Ela disse que foi dispensada assim que acabou o período de experiência, mas cerca de um mês depois soube que estava grávida. A empregadora propôs então a reintegração da profissional ao emprego. A oferta foi registrada em conversa pelo WhatsApp e transcrita nos autos do processo. Ainda segundo a empresa, telegramas enviados à profissional também não foram respondidos. Após o parto, a auxiliar buscou a Justiça do Trabalho para pedir indenização correspondente ao período da estabilidade provisória. O juízo de primeiro grau condenou a empresa ao pagamento de indenização e também determinou a reintegração ao emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais converteu a reintegração em indenização equivalente a todo o período de estabilidade. Em recurso avaliado pela quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, a confecção sustentou que a auxiliar nunca quis o emprego de volta, pois havia recusado as convocações para retornar. O colegiado julgou improcedente o pedido de indenização por considerar que a gestante teria agido de má fé e com abuso de direito porque não pretendia o restabelecimento do vínculo, mas apenas a indenização. Em novo recurso, dessa vez julgado pela seção 1 de dissídios individuais do TST, o relator ministro Alexandre Ramos observou que o Tribunal Superior do Trabalho firmou jurisprudência no sentido de que a recusa à reintegração não caracteriza renúncia à estabilidade provisória. Isso porque a norma constitucional protege não apenas a empregada gestante, mas também a criança. Estou reafirmando a jurisprudência desta subseção no sentido que a recusa não impede a aplicação da estabilidade provisória da gestante e, por isso, estou conhecendo do recurso de embargos e provendo
exatamente para restabelecer a decisão do Tribunal Regional. Assim, a SDI1 restabeleceu a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que condenou a confecção ao pagamento de indenização substitutiva, referente a todo o período de estabilidade provisória. A decisão foi unânime. A seguir, Tribunal de Justiça de Pernambuco adere ao Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial. Os detalhes em instantes, voltamos já. O Tribunal de Justiça de Pernambuco é o mais recente a aderir ao Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial. O acordo faz parte de uma ação do Conselho Nacional de Justiça para a adoção de programas de combate ao racismo no Judiciário brasileiro. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes. O objetivo do pacto é o fortalecimento de uma cultura pela equidade racial no Poder Judiciário a partir de uma ação consciente e responsável na desarticulação do preconceito. O programa é uma forma de promover ações de desenvolvimento de grupos raciais historicamente privados de condições de igualdades de oportunidades. Entre as ações do pacto está a mudança do cenário de desigualdade da cultura institucional. Por isso, o grupo de trabalho tem o compromisso de combater o racismo estrutural, levando em conta 4 eixos: promoção da equidade racial, desarticulação do racismo institucional no judiciário, aperfeiçoamento de banco de dados sobre grupos raciais e promover o diálogo entre o judiciário e outros órgãos e movimentos sociais para que juntos possam propor políticas de combate ao racismo. No grupo de trabalho sobre equidade de gênero já participam 15 tribunais da Justiça Estadual, 14 tribunais da Justiça Eleitoral, 10 tribunais da Justiça do Trabalho, 4 da Justiça Federal, 2 tribunais da Justiça Militar, 2 tribunais superiores e 3 conselhos superiores. O tribunal mais recente a aderir ao pacto foi o Tribunal de Justiça de Pernambuco. A equipe do Tribunal Pernambucano já está convidando todos os integrantes do tribunal para contribuir com a construção de política. Amanhã, o TJPE vai realizar uma audiência com a participação da sociedade para debater as dificuldades e as políticas públicas antirracistas no âmbito do judiciário brasileiro. Bom, até o momento, 47 tribunais do país já aderiram. Agora vamos falar com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que aderiu recentemente a esse pacto também no CNJ. Eu converso ao vivo para falar sobre essa iniciativa de forma remota com a juíza Luciana Maranhão, que é a coordenadora do grupo que trabalha na equidade racial lá no tribunal. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Doutora Luciana, nós já apresentamos na reportagem, né, que esse é um direcionamento, uma das políticas do Conselho Nacional de Justiça. E aí eu queria que a senhora apresentasse o projeto, como é que vocês vêm desenvolvendo esse trabalho aí no Estado. Vocês seguem os eixos já definidos pelo CNJ? É verdade. É importante dizer que eu estou como coordenadora e ele é constituído, esse grupo de trabalho, constituído por servidores que são profissionais da psicologia, da assistência social, do jornalismo, e esse pool de pensadores, de percepções está, sim, na ideia e na construção de uma política antirracista dentro do Poder Judiciário. Importante dizer que o Tribunal de Justiça é um tribunal bicentenário, e ele tem toda uma história de vida que está, nesse momento, em movimentação, em transformação. Então, nós estamos... o escopo desse trabalho seria, então, a direção dada pelo Pacto Nacional do Judiciário pela equidade racial, mas também está fundamentado em toda a normatividade que gere ou que rege esse tema. Então, a gente pode trilhar caminhos pelo Estatuto da Igualdade Racial, pela Convenção Interamericana contra o Racismo e Formas Correlatas de Intolerância, através do decreto presidencial que foi lançado no ano passado, nas leis estaduais, nas leis municipais. Então, nós temos todo um manancial de normas para a discussão e para o fomento desse debate que é interno, mas também que é externo.
Doutora, quais os desafios ou os gargalos que a senhora acha que vocês devem encontrar pela frente? Veja, o pacto ele tem eixos, e esses eixos, como já foi dito, ele necessariamente ele mexe, ele transforma com um status quo estabelecido e que é um status secular. Nós sabemos que o racismo no Brasil ele é estrutural e ele vem com essa estruturação, vai permeando as relações sociais e vai permeando as relações institucionais também. Uhum. Então, a partir dessa ideia da promoção da equidade racial no Poder Judiciário, com o fomento dos eixos, a partir desses eixos, nós temos fomento, temos as ideias de desarticulação do racismo institucional, da sistematização dos dados raciais do Poder Judiciário. Nós poderemos estabelecer a formação inicial e a continuada de magistrados e servidores. Então, dentro desse eixo, nós podemos imaginar que teremos desafios. Uhum. Então, são desafios que nós estamos construindo a partir dessa política pública para dar essa resposta, entendeu? Então, há uma necessidade justamente dessa construção prévia para nós podermos enfrentar todos esses desafios que temos pela frente. Bom, os senhores integrantes da comissão estão trabalhando ainda, né, para montar essas políticas públicas para viabilizar esse projeto na prática. Depois, após o término do trabalho, como é que os senhores pretendem dar continuidade a essas iniciativas no tribunal? É um trabalho de convencimento, um trabalho de formiguinha ali, entre aspas, no dia a dia, porque há também uma adesão importante da sociedade quando a gente fala de iniciativas como essa, né, doutora Luciana? Todos os atores envolvidos, a própria Constituição Federal traz isso, que é papel da sociedade também ao lado do Poder Judiciário. O tribunal, a partir dessa tomada de decisão, a partir desse passo adiante, e aí loas à presidência do Tribunal de Justiça, através do desembargador Luiz Carlos Barros Figueiredo, através da gestão também da governança, através que é representada por doutor Hélio Braz. Então, a gente percebe que esses atores, esses players, dentro da própria instituição, ela começa a se movimentar e dizer, olha, nós temos esse enfrentamento, nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar para o sol, que é uma coisa que dói, o racismo é uma coisa que dói, dói todos. Então, a partir dessa visão, dessa construção interna, nós podemos estabelecer esse contato externo. E é esse o objetivo do grupo. O objetivo do grupo está em estabelecer, em doar esse esboço de normas, de políticas, para que o tribunal possa revisar, possa construir dentro de si mesmo, logicamente, através do sistema que ele tem de reflexão, através do seu pleno, através de seus colegiados. É interessante pontuar que a sociedade brasileira ela está em mudança, ela está em transformação. Então, ela está exigindo que esse poder também se transforme, ele olhe para si mesmo e olhe para essa sociedade como um espelho. Então, o Poder Judiciário, ele está com de Pernambuco, ele está com esse escopo, ele está com essa pretensão, e isso, de alguma forma, nos entusiasma e nos dá um alento muito grande de transformação. Perfeito, muito obrigada. Luciana Maranhão, ao vivo, direto do TJ de Pernambuco. Boa tarde, muito obrigada, até a próxima. Obrigada. A seguir, Ministério Público Federal notifica Google e Meta por suposta atuação contrária ao projeto de lei das fake news. As informações em instantes, voltamos já. O Ministério Público Federal em São Paulo notificou o Google e a Meta, que controla o Facebook, Instagram e o WhatsApp, por supostas práticas em suas plataformas contrárias ao projeto de lei das fake news. E quem tem mais informações e traz para a gente agora ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você.
Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, o MPF questiona se houve alteração nos resultados de buscas e anúncios sem identificação contra o projeto das fake news. As empresas que controlam as redes sociais têm 10 dias para responder às demandas. O MPF pediu detalhes sobre quanto teria sido gasto com impulsionamento de conteúdo contrário ao texto via plataforma de anúncio da Meta e também quais foram os critérios usados pelo Google para mostrar os resultados de buscas sobre o projeto entre os dias 20 de abril e 2 de maio. Neste momento, o ministro da Justiça, Flávio Dino, dá uma entrevista coletiva para anunciar as medidas tomadas pela Secretaria Nacional do Consumidor sobre as práticas abusivas pelas plataformas. O ministro da Justiça disse há pouco que há necessidade da regulação do tema devido ao crescimento do estímulo de violência nas escolas, especialmente contra adolescentes, também discurso de ódio, e que essa regulação é exigida pela Constituição Federal. O ministro também disse que neste fim de semana houve uma tentativa das plataformas de manipular, de inverter o debate, privilegiando e manipulando os próprios termos de uso em causa própria, promovendo a censura, e que a Senacom não vai deixar ninguém manipular a liberdade de expressão no Brasil. Rafaela. Muito obrigada pelas suas informações mais uma vez, Carol. E com o objetivo de expandir a cultura da pacificação social para os municípios de Mato Grosso, o Poder Judiciário do Estado realizou uma palestra em Lucas do Rio Verde. A ideia é implantar no município a justiça restaurativa na educação. A reportagem é de Fernanda Fernandes. A busca pela paz social é missão do Judiciário de Mato Grosso por meio das práticas da justiça restaurativa. Mas a sua expansão depende de informação e parcerias. E foi com esse intuito que a Justiça Estadual promoveu uma palestra destinada a servidores das Secretarias de Educação e Assistência Social de Lucas do Rio Verde, no norte do estado. É um convite desde os gestores municipais até os professores, os técnicos da assistência, da saúde, para poder trocar as lentes, O que a gente pode ganhar quando a gente troca as nossas lentes e trabalha com a lente das práticas restaurativas. A técnica é muito boa, nós aprendemos muito para aplicar lá nos nossos serviços de assistência social, seja nos grupos com idosos, com crianças, com adolescentes. E a proposta que foi trazida aqui hoje é que a gente possa ampliar tudo isso, discutir mais, se preparar melhor, fazer com que toda a equipe passe por uma capacitação. A justiça restaurativa ela é do campo judiciário, Então, quando ela vem para dentro da escola, no sentido dos círculos da paz, eu entendo que é um fortalecimento muito maior, porque é o Poder Judiciário que vai nos dar essa capacitação, vai dar essa formação, vai se dar esse acompanhamento. Os círculos de construção de paz são uma das principais ferramentas de pacificação social. E para o ambiente escolar, essa metodologia é perfeita. Tanto é que 2023 foi escolhido pelo CNJ como o ano da justiça restaurativa na educação. É preciso que a gente desperte na escola hoje, no adolescente ou na criança, esse sentimento, Esse sentimento de que ele precisa se identificar com o outro, E aí ele fazendo essa troca, de papéis, ele consegue entender que fica muito mais fácil resolver qualquer conflito. É todo um planejamento para que nenhuma dessas fases seja perdida, para que seja bem sedimentado e não chegue ao professor ou ao ambiente escolar como apenas mais uma coisa a ser feita, mas algo que realmente vem para agregar na rotina e principalmente na transformação de valores e de hábitos. E com essa iniciativa de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela audiência, uma ótima tarde para vocês. Lembrando que temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero até lá. Tchau, tchau.